Posse do presidente Jair Bolsonaro. Discurso, muita movimentação que você certamente acompanhou, inclusive aqui no canal. E aí, você gostou do que ele falou? Você gostou do que você ouviu? Foi um discurso de presidente ou foi um discurso de candidato? Porque o que importa agora é o que ele vai fazer na prática, não é isso, Ribamar? Estou com o Ribamar, que é analista político da Genial Investimentos, que vai ajudar a gente a decifrar o novo presidente. Bom, acho que o que importa agora, como você bem disse, não é tanto o que Jair Bolsonaro vai falar, mas o que ele vai fazer. Porque ele não deu nenhuma pista no discurso, né? O discurso é um discurso rápido, com frases que ele usou muito na campanha, mas ele não dá uma pista assim do que será efetivamente o governo Bolsonaro. A minha impressão do discurso do Jair Bolsonaro é que não houve nenhuma mudança em relação ao que ele já vinha dizendo durante a campanha, depois que ele foi eleito. O discurso permanece o mesmo, né? Ou seja, ele falou para o eleitor dele, ele repetiu aí as defesas que ele faz a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento, né? Contra a ideologia no ensino. Então são aquelas frases que ele diz justamente para agradar o eleitor dele. E a gente sempre se pergunta, quando Jair Bolsonaro vai descer do palanque? E eu me pergunto se Jair Bolsonaro vai descer do palanque. Porque ele perdeu uma oportunidade, eu acho, nesse discurso, de falar principalmente com o mercado internacional. Porque você olha a imprensa internacional, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mesmo na América Latina, há muitas dúvidas de quem é efetivamente Jair Bolsonaro. O Financial Times dá uma matéria dizendo, olha, tem grandes esperanças e grande medo também em relação a ele, porque muito medo do populismo de direita. O La Tercera, que é um jornal chileno, diz o seguinte, entrevistou o Piñera, e o Piñera, Sebastián Piñera, presidente do Chile, e ele disse ao La Tercera o seguinte, bem, vamos avaliar agora, agora é que a gente começa a avaliar quem é, porque antes era um candidato, agora é o presidente, efetivamente, então o que ele vai fazer de fato. O Chile tem muita preocupação, e o Paraguai, com a questão comercial, com esse corredor Atlântico-Pacífico, integração do Mercosul, a Aliança do Pacífico. A Colômbia, o jornal colombiano chama atenção para a questão da segurança, quer dizer, os colombianos sabem que o narcotráfico não se combate armando a população, eles conhecem bem esse problema, né? E tem todo esse questionamento, afinal de contas, quem é o presidente e se esse presidente é o presidente, não é mais o candidato. Bom, essa é uma dificuldade que a gente, analista, também tem, não é? De decifrar o presidente, mas é preciso que a gente se adapte ao novo estilo, né, do presidente brasileiro. Jair Bolsonaro é diferente de Michel Temer, é diferente dos presidentes anteriores. Ele se espelha bastante, a gente sabe disso, no Donald Trump. Donald Trump até hoje, com 2 anos de mandato, não desceu do palanque. Ele continuou falando por meio do Twitter, falando para os seus apoiadores, e me parece que o Bolsonaro pode, até na minha opinião, deve seguir a mesma linha, esse mesmo caminho. Qual será a eficiência disso para a aprovação das reformas que ele precisa aprovar no Congresso? Que é o que conta. Por isso que eu tenho chamado a atenção com quem converso, que as falas de Bolsonaro contam menos, não é? E foi o que você disse na abertura do programa, e conta mais o que ele vai fazer. Então, mais do que olhar o Twitter, um discurso, a gente tem que olhar o que o Bolsonaro vai fazer. E aí é importante olhar quais serão as primeiras medidas do governo, né? Que devem sair agora nos próximos dias. É possível que saia uma medida provisória restringindo o acesso a alguns benefícios sociais, como um meio de combate à fraude, né? O que é bom. É bom, o Temer já tentou fazer isso em alguns setores. E, principalmente, é importante a gente analisar, depois que o Congresso Nacional tomar posse, né, que é quando essa legislatura nova vai, de fato, começar, e a gente vai poder ver, de fato, o que vai ser feito, qual vai ser a proposta da reforma da Previdência, né, quem serão os novos comandantes do Congresso Nacional, e, a partir daí, a gente vai poder fazer uma análise mais, eu diria,
segura do que será o governo Bolsonaro? A eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, vai ser um teste para o presidente? É um teste para qualquer governo. A gente olhar um pouco os últimos exemplos, né? Dilma Rousseff começou a cair quando Eduardo Cunha se elege presidente da Câmara. Lula teve o seu maior momento, um momento de maior dificuldade, né? Na eleição, quando Severino Cavalcante se elege presidente da Câmara. É aí que explode o escândalo do mensalão. A aliança histórica entre o PSDB e o PFL se rompe por conta da eleição de Aécio Neves a presidente da Câmara nos anos 2000. Isso é fundamental, não só para Bolsonaro, mas para qualquer presidente. Então é importante ter uma relação boa com os presidentes das casas, mas é importante também a gente analisar qual vai ser de fato a estratégia política do Bolsonaro. Porque uma coisa é o discurso que ele faz aos seus apoiadores, contra o toma lá da cá, contra as negociações políticas, e outra é a expectativa que o Congresso Nacional tem e o que a gente está vendo em relação aos cargos de segundo e terceiro escalão. Quer dizer, no primeiro escalão ele segue o discurso, né, de que não vai negociar. Uma blindagem maior, não é? Mas você tem um segundo, terceiro escalão enorme, enfim, um mar de cargos que podem ser alvos de negociação. Cargos nos estados, a gente viu, por exemplo, a nomeação para a presidência da FUNASA, que tem bastante recurso na área da saúde, do ex-ministro do Trabalho do Temer, que é do PTB. A gente tem nomes aí do PSDB e do PMDB e outros partidos também ocupando cargos de vice-ministro, cargos de destaque aí nos escalões inferiores, de segundo e terceiro. Então, é importante ver até que ponto esse discurso de nova política é isso condizente. Isso pode ser uma moeda de troca importante para ele negociar as reformas. A reforma da Previdência, por exemplo, que eu acho que é o tema principal. A reforma da Previdência, se ele conseguir passar uma reforma que sustente pelo menos a PEC dos gastos, né? Que seja uma reforma que... Porque do jeito que está, a PEC do gasto não se sustenta. Mas se isso acontece, isso vai ser uma sinalização importante para o mercado. É capaz que a gente veja um mercado aí subindo muito se isso conseguir passar. Eu acho que o próprio governo tem a dimensão de que o futuro desse governo depende da Previdência. Após a posse do Congresso, a gente vai poder avaliar qual vai ser a estratégia do governo, se ele vai aproveitar a proposta de Michel Temer, me parece que sim, mas a gente não sabe em que medida, né, o que vai ser acrescentado. Isso várias vezes, né? Teve uma época que disse que sim, depois disse que não, agora diz que sim de novo, que aproveitaria. E que mas tem que ver como isso vai ser concretizado. Me parece que vai ser aproveitada a proposta, mas ainda não sabemos de que forma. E outra questão importante presidencialismo de coalizão é o sistema que existe no Brasil. Como ele vai se expressar, cada presidente tem seu estilo. A partir do governo Lula, uma maior politização de empresas estatais, que não era um elemento tão presente com o Fernando Henrique Cardoso. Isso com o Temer já diminuiu bastante, né? Você teve aí uma blindagem na Petrobras e na Eletrobras. E o Bolsonaro sinalizou de que o primeiro... Que não vai ter mais Estado estatal, quer dizer, vai reduzir muito o tamanho do Estado, né? As estatais não... o programa de privatização dele tende a ser bastante ambicioso, a julgar pelas palavras de Paulo Guedes. Exatamente. Mas, além disso, o Bolsonaro acenou que ele pretende blindar aí o primeiro escalão das indicações políticas. Eu acho que isso é um estilo dele, né? Agora, ele vai continuar existindo e me parece que as negociações políticas também vão acontecer. E isso vai ser fundamental para aprovar a Previdência. Ninguém acredita que a rede social vai fazer um parlamentar defender uma proposta impopular como a Previdência. Pode até atrapalhar. Pelo contrário. Pois é. Então é importante que essa negociação seja bem feita. Disso vai depender o futuro do governo. Mas a gente esteve conversando com o vice-presidente, o general Mourão, e ele me disse que... Eu perguntei isso, falei, o senhor acha que essa reforma vai conseguir passar? Quem vai ser o articulador? Ele falou, o próprio presidente. Ele acha que o próprio presidente Bolsonaro tem condições de articular no Congresso a aprovação da reforma. Ele esteve no Congresso há 30 anos, não é? Então eu acho que a gente ainda... Esteve no Congresso 30 anos, foi eleito tem uma popularidade, quer dizer, isso conta no começo, isso né? conta. Esse capital que ele tem é um capital importante. Não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado. Então é importante a gente avaliar
o estilo do novo presidente. A gente tem que se adaptar também a isso, não é? E ver como a coalizão vai se expressar, quais serão as medidas na área econômica. Isso conta muito mais, a meu ver, do que o discurso que ele faça e que não me parece que vai mudar muito do que a gente viu hoje. Obrigada. Bem, então você viu que os próximos dias próximas semanas vão ser muito animados, para dizer o mínimo, né? Então acompanha a gente, se inscreve aqui no canal, porque tudo isso vai ser importantíssimo para os seus investimentos, para o seu emprego, para a retomada da economia. Toda essa movimentação vai ter impacto direto na sua vida. Se inscreve no canal, fica com a gente, porque a gente vai acompanhar de perto.